Fala galera, vamos resolver agora a questão 44 da prova do Senado, analista legislativo para a especialidade de contabilidade, prova do tipo 2, e é uma questão sobre valor adicionado, sobre DVA. Mas não se engane, na verdade essa questão tem muito mais a ver com operação com mercadorias do que a DVA propriamente dita. Então, sem mais delongas, vamos começar a resolver essa questão fazendo os lançamentos das operações que a questão trouxe para a gente. No ano de X1, a sociedade adquiriu 40 mil reais em estoque, à vista, e sobre essa compra incide uma alíquota de 18% de ICMS. Então vamos fazer aqui o lançamento dessa compra. Eu vou ter um débito em estoque, eu vou ter um crédito em caixa, no valor de 40 mil, saíram 40 mil do meu caixa, e eu vou ter um ativo, que é um ativo de ICMS a recuperar. Por quê? Porque o ICMS é um tributo não cumulativo. É um tributo que incide sobre o valor adicionado. Olha que coisa bacana. E é uma questão de DVA. É um tributo que incide sobre o valor adicionado. Ele te permite utilizar de crédito que você pagou nas compras na hora da venda, né? Na hora que você compra, você utiliza o ICMS pago na compra para abater o valor da venda, do ICMS a recolher lá na venda. Então você tem um ICMS a recuperar. E você tem um estoque. Agora vamos fazer a conta de quanto é esse ICMS a recuperar. 18% de 40 mil dá 7.200. E você tem 32.800 que vai para o seu balanço patrimonial no seu estoque. Porque o ICMS é um tributo recuperável, o CPC 16 nos diz que tributos recuperáveis não são ativados, não vão para o valor do estoque. Perfeito? Tranquilo. Continuando, foram vendidos 80% do estoque por 80 mil. Então vamos fazer o lançamento dessa venda. Primeiro, a baixa do estoque. Eu vou ter uma despesa, que é um CMV, um custo da minha mercadoria vendida, e um crédito em estoque, baixando a quantidade de estoque que foi vendida. Foi vendido quanto? 80% de 32.800. Vou fazer aqui na calculadora. Vou ter uma baixa no meu estoque de 26.240, um CMV no mesmo valor de 26.240. E vamos fazer a contabilização da nossa receita. Eu vou ter um crédito de receita operacional bruta no valor de 80 mil. E foi à vista, então vai direto para o caixa, um valor de 80 mil. Maravilha. O que a questão está pedindo para a gente? A questão está pedindo o quanto foi destinado para os impostos, taxas e contribuições lá na nossa demonstração do valor adicionado. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é descobrir o valor do IR, descobrir o valor do ICMS, que inclusive houve incidência de ICMS nessa venda, também de 18%. Vamos fazer o lançamento desse ICMS que apareceu nessa venda. O lançamento é o seguinte: eu vou ter uma despesa ICMS sobre vendas. Essa despesa é uma dedução da minha receita operacional bruta para achar minha receita operacional líquida. 18% de 80 mil vai dar 14.400. E eu vou ter um passivo de ICMS a recolher. No final do período, o contribuinte vai bater, no final do período de apuração, vai bater tudo que ele tem a recolher com o que ele tem a recuperar e vai descobrir o valor de ICMS que ele tem que pagar de fato. Tá bom? 14.400. Vamos fazer a DRE desse período.
DRE de X1 para a gente poder descobrir o valor do IR que foi distribuído por conta dessas operações. Começando a DRE pela receita operacional bruta, que foi de 80 mil. Eu tiro minhas deduções da receita bruta. Eu só tenho nessa operação, nessa questão, o tributo indireto, que é o ICMS, que foi de 14.400. Acho minha receita operacional líquida. Tiro meu CMV, que foi 26.240, e acho meu lucro bruto, de 49 mil, é isso não, 39.360. Vou tirar minhas despesas dedutíveis e olha que coisa interessante, a gente precisa saber a linguagem que as questões têm usado e é muito importante a gente saber isso. Isso daqui é do CPC, mais voltado para o CPC 32. Quando ele fala que a despesa é dedutível, isso significa o quê? O fisco permite que essa despesa deduza, diminua a base de cálculo do meu imposto de renda. O que seria uma despesa indedutível? É uma despesa que o fisco não permite que deduza, que diminua a base de cálculo do imposto de renda. Um exemplo, multa. O sujeito passivo tomou uma multa. O fisco não vai deixar com que ele diminua a base de cálculo e pague menos imposto porque ele fez uma coisa errada, porque ele tomou uma multa. Não faz sentido. Então ela é uma despesa indedutível e definitiva, porque não volta lá na frente. Mas isso é mais do CPC 32. Então a gente vai tirar aqui todas as nossas despesas, que foi de 20 mil, foi informado na questão. Aqui, ó, 20 mil de despesas dedutíveis e acho o meu lucro antes do imposto de renda de 19.360. O meu IR vai ser igual a 34%. Meu IR corrente não tem nenhuma diferença, não tem nenhuma adição, exclusão e não tem compensação de prejuízos anteriores. Então já posso fazer logo meu imposto corrente, que é 19.360 vezes 34%, que dá 6.582,40. O que a questão quer? A questão quer saber o quanto que foi destinado a impostos, taxas e contribuições durante esse período. Então, tenho aqui meu IR e tenho meu ICMS. E agora vem um erro, talvez passível de anulação, mas a gente sabe que a FGV não anula suas questões, mas que seria passível sim de anulação, que é o seguinte: o CPC 09, que é o CPC que trata de DVA, é muito claro ao dizer que deve entrar por valor a distribuir como impostos, taxas e contribuições apenas o valor devido, compensado do que foi de crédito, compensado do crédito do ICMS. Isso acontece para o ICMS, para o IPI, para a PIS e para a COFINS, quando a PIS e COFINS estão na não cumulatividade. É muito claro e faz muito sentido, afinal de contas é um valor adicionado. Assim como o ICMS é um imposto sobre o valor adicionado, não faria sentido nenhum eu colocar todo o meu débito. Mas não foi assim que a FGV entendeu para resolver essa questão. Para resolver do jeito correto, que é o que manda o CPC 09, inclusive deixa eu ver o item aqui que o CPC 09 fala isso, para vocês poderem ver em casa, estudar em casa e ver direitinho. Isso está no item 15 do CPC 09 e ele é muito claro ao dizer que deve ser compensado, deve ser os respectivos valores incidentes sobre os itens considerados. Você tira os valores incidentes sobre os insumos adquiridos e bota só o devido na venda. Então, cuidado com isso. A FGV não está entendendo desse jeito. Vamos fazer a conta como deveria ser o CPC 19. Eu tenho aqui
eu vou bater, né, meu ICMS a recolher. Que é 14.400, e tenho aqui um ICMS a recuperar de 7.200. Quanto foi usado do meu ICMS a recuperar? Quanto de crédito foi usado? 80%. Eu não vendi todo o meu estoque, então eu não posso usar todo o meu crédito. Isso é muito importante de entender. 80% de 7.200 dá 5.760. Então eu vou ter, de fato, um ICMS devido, nesse período, de 14.000 menos 5.760. 14.400 menos 5.760. Que dá igual a 8.640. Esse seria o valor somado do IR, que é de 6.582,40, que deveria ser a resposta. Mas fazendo essa conta, dá um valor aproximadamente 13.000 e alguma coisa, não tem aqui no gabarito. Por quê? Porque a FGV não respeitou o que o CPC 09 diz. Claramente diz o CPC 09 no seu item 15. Então tem que ficar ligado nisso nas próximas questões de DVA, para ver o que a FGV quer de fato. Ainda bem que não tem a resposta aqui, fazendo da maneira correta, porque se tivesse a resposta da maneira correta, seria a resposta, e eles dando a resposta errada, seria uma questão passível de anulação, eles não anulam a questão, e quem estudou de fato acaba saindo prejudicado. Infelizmente, são as regras do jogo. Mas, do jeito que está aqui, dá para a gente conseguir resolver, e perceber que ele não usou o crédito do ICMS, somando 6.582,40 com todo o meu débito de ICMS de 14.400, a gente chega na resposta de 20.982,40, que é a letra E, que foi de fato o gabarito dado pela banca. Então fica ligado, é passível de anulação sim, mas acredito que é muito difícil que a FGV vá anular, porque com um pouquinho de bom senso no final dá para a gente chegar na resposta com tranquilidade. Tá bom? Grande abraço, até a nossa próxima questão. Não deixa de subscrever. A intenção é estar resolvendo cada vez mais questões de contabilidade todos os dias, para que a gente crie um acervo interessante de questões resolvidas. Não só da FGV, mas nesse momento o foco é FGV, devido à Receita Federal do Brasil e à Secretaria de Fazenda de Minas, que estão se aproximando. Valeu, grande abraço e vamos quebrar a nossa banca.